Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje então sobre logs e reports. Isso é muito importante em qualquer teste que você faz aqui no Robot Framework, porque dessa forma você vai conseguir ter uma melhor visualização do problema que realmente aconteceu, né? A gente colocando o correto level de log, a gente vai conseguir ver mais ou menos detalhes e isso vai ajudar no debug de algum possível problema que pode ter acontecido durante a execução desses testes automatizados, tá bom? É bem fácil para setar isso, tá? É só um comando a mais que você coloca quando você estiver escrevendo seu teste. E a gente vai ver aqui como escrever esse comando a mais, que você já deve estar até vendo na tela. E qual que é a diferença que esse comando realmente traz para a gente, tá bom? Então tá, eu trouxe dois exemplos aqui de testes, só para a gente ver o que ele está buscando para a gente, tá? Então tá, o comando a mais que a gente tem que digitar, antes de mais nada, é o "-l" maiúsculo e o nome do log que a gente quer colocar. Então, como a gente tem 3 níveis de log, a gente pode colocar 3 níveis de log aqui. A gente então vai ter o info, o debug e o trace, tá bom? O info é o mesmo, então se eu colocar "-l" maiúsculo info e não colocar nada, é a mesma coisa, porque ele já é por default configurado no info. Mas só para garantir, né, vamos fazer o teste aqui então, vamos copiar para cá. Todos esses testes aqui eles vão falhar, tá bom? Eu estou usando, o que eu estou usando nesses testes? Eu estou usando o conceito da keyword de variável para eu criar duas variáveis, instanciar elas com os valores 1 e 3. Não preciso desse log, eu posso apagar ele. Com os valores 1 e 3, e depois eu vou fazer uma validação deles serem iguais. A keyword should be equal. Então a variável x deve ser igual a variável y, e não são, né? A variável x é 1 e a variável y é 3. Então, obviamente, a gente vai ter um problema aqui, vai soltar um erro, e a gente lá no nosso log, a gente vai ver como esse erro está se comportando, tá bom? No segundo caso, é uma variável aqui de should be empty, ou seja, deve estar vazio, e obviamente não está vazio. Estou colocando uma variável aqui, tá? Uma variável não. Estou colocando uma string aqui. Eu poderia colocar só assim, eu acho também. Não precisa dar aspas aqui. Então, vamos rodar e vamos ver o que vai trazer de erro para a gente. A gente vai rodar aqui no info, só para a gente ver como funcionam esses comandos primeiro. Então tá, rodei. E ele trouxe dois erros, né? O primeiro erro, 1 é diferente de 3. E o segundo erro deve ser vazio, e não é vazio, né? Então, se a gente entrar aqui e vamos lá visualizar nosso teste, olha só que legal aqui no log já. Se vocês se lembram, nos outros vídeos a gente não fez nenhum step de falha. Então, o log sempre vinha fechadinho, todo verdinho. Aqui não, aqui a gente fez dois testes falhando. Então, o que está acontecendo? Eles estão sendo mostrados em vermelho, o que é bem comum, né? É praticamente padrão, verde passou, vermelho falhou. Mas o mais legal aqui é que ele abre aonde falhou. Se a gente olhar o teste 1, o step 1 e 2, que foram de setar as variáveis, passou. Então eles estão fechados. E no terceiro passo foi onde ele falhou, que foi da validação da variável, da validação das variáveis. Então ele já mostra, ele já fica todo aberto aqui mostrando aonde está o erro. Isso é bem legal, isso facilita bastante. Não tem que ficar abrindo item por item, passo por passo para saber aonde está o erro. E aqui a gente consegue ver que a gente está vendo só o nível de log de info, tá até mostrando aqui uma informação que está sendo printada, e eu não consigo mudar nada. Se eu clicar no report, ele vai para aquela tela de report,
onde eu consigo ver alguns outros dados aqui, todos por tag, por switches, log reports, e ele dá uma série de visualizações aqui, por tags também, mas não tem tag, não vou conseguir ver. Por suíte, se eu quiser pesquisar, então se eu pesquisar um log reports, é para aparecer, né? Aí ele é um total de 0. É porque são logs reports. Aí, agora ele apareceu. Então tá, aí ele apareceu. Então eu consigo pesquisar aqui, se tiver muitos, eu consigo ter uma visualização por suíte, eu consigo ter uma visualização de todos também. E assim por diante. Agora, vamos fechar isso daqui. Não, vamos voltar. Não, podemos fechar. Vamos fechar isso daqui e vamos voltar para o nosso Visual Studio. O que a gente vai fazer agora? A gente vai manter os erros, porque a gente quer justamente ver esses erros acontecendo. E agora vamos para o debug, tá? No debug, a gente espera ver um pouco mais de informação. Vamos dar um Enter, ele continua falhando. Vamos agora vir aqui no Reveal File Explorer e vamos abrir. Tá bom, olha só que legal aqui, ó. No caso 1, a gente não tinha nada sendo printado de info. Então, ele não printou nada diferente. Ele não printou um info aqui, não diferente, ele não printou um info. Mas ele fez um outro log aqui com debug. A gente consegue ver a tagzinha de debug. E ele deu mais informações, argumentos, são do tipo classe string. Então, olha só, ele te tá falando assim, ó, tá errado, beleza, mas as classes estão corretas, você tá comparando string com string mesmo. E aqui ele pega e fala, ó, acerte erro, era onde que deu o erro também. Então ele te dá um pouco mais de informação. No caso do segundo teste, ele aparecia a tag de info, então ela continua aparecendo e só vai ter alguma coisa a mais. Então, uma não vai suprimir a outra, né? Se você está colocando mais log, não tem por que ele tirar os logs de nível inferior, tá? E outra coisa muito legal aqui é você, nossa, eu coloquei debug, mas está aparecendo muita coisa, está sujando a visualização. Eu queria voltar para o info, vou ter que rodar a bateria de teste toda de novo? Não precisa. É só você vir aqui no canto direito superior e ele tem o info. Então você clicando, ele dá uma atualizada e ele muda o nível de log. E é isso. E agora, por fim, a gente tem o trace. O trace ele vai fazer basicamente a mesma coisa, aumentando a quantidade de logs que ele está mostrando para a gente, tá? Como a gente não fechou aqui, só dá um F5 e beleza, olha só que legal. Se a gente ver aqui em cima, a gente continua tendo o info debug e agora o trace, então a gente tem 3 níveis de log para mudar livremente. E agora aqui no meu teste, vai aparecer aqui o trace, que ele está ligado aos argumentos, nesse caso aqui. O trace e o debug, eles podem mostrar também, por exemplo, alguma exceção. Estou usando uma lib em Python e deu problema para abrir o navegador. E não foi porque você colocou alguma coisa errada, algo assim, sei lá, foi um timeout de conexão e deu algum bug na lib que está usando em Python, algo bem assim, entendeu? Ele te mostra todo o caminho, igual um log em Python, sabe? Ó, entrou no método tal, tudo mais, a linha. Então ele te mostra bastante coisa, é muito completo, tá? No caso aqui, como a gente está usando exemplos bem simples, não vai aparecer um log com essa toda riqueza de informações. Mas só para ilustração a gente consegue ver que o trace está trazendo mais coisas também. Ele mostra aqui os argumentos que foram utilizados nessa comparação. E aqui também ele consegue mostrar o argumento que foi utilizado, que deu erro também. Se eu clicar em report aqui, eu continuo mostrando o report. E aqui não vai mudar nada a visualização, vai ficar a mesma coisa que antes. A única coisa é que se eu clicar aqui, ele volta, mas fazer a mesma coisa. Então, a grande diferença acaba estando está nessa parte dos logs mesmo. No report não vai mudar muita coisa.
E por fim, se eu pegar aí should be empty, ok. Então, vou colocar um null. Eu acho que é minúsculo. Acho que pode ser minúsculo ou maiúsculo. E vamos colocar igual. E vamos ver se vai dar certo. Beleza? Ó, esse aqui ainda falhou. Should be empty. Se eu colocar assim, será que vai? Também falhou. Então posso colocar só assim. Assim é para ir, né? Também não. Porque eu não salvei aqui. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue salvar e deixar isso ficar. Não ficou vazio. Agora se eu colocar nada eu vou ficar sem argumento. É none, será? Eu acho que é none, não é null. Também não é none. Eu vou procurar aonde que é isso e eu vou deixar aqui, porque agora eu tô curioso para saber, para lembrar como que é o vazio aqui. Não, se eu pegar e deixar aqui, entrar aqui dentro, ele pega o length. Eu vou procurar depois e vou colocar no final do vídeo como que é o vazio aqui. Só por enquanto, então vamos comentar esse teste. Não, vamos colocar should not be empty. E vai estar escrito 8. Beleza, vamos executar e passou, beleza. Eu fiz passar aqui agora. E ele executou o nível de trace. Então vamos ver como que ficou os resultados com sucesso no trace, tá? Vamos dar um F5 aqui, atualizou. Ó, ele veio tudo fechado. E olha que legal, ele continua aparecendo nesses momentos que ele logou com trace, ele vai continuar tudo aparecendo, do debug também. A diferença é que não está com erro. Então, aonde teve esse log de trace, de debug, de info, eles continuam aparecendo mesmo com sucesso ou com falha, tá? Então, é isso, o log não vai sumir não. A respeito de logs e do report é isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!